Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi, comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Uma vez mais, chegando no final do ano, sempre muito bom estar aqui com vocês. Pois é, Hamilton, o ano está acabando. Depois de tudo que aconteceu com a gente, tem acontecido, a gente tem que comemorar o fato de estarmos chegando inteiros aqui, né? A cabeça eu já não sei muito bem, né? Vai precisar, acho que, de muita tese de mestrado e doutorado para explicar daqui uns 50 anos, né? O que aconteceu, o que a gente viveu, especialmente aqui no Brasil, né? Em geral, né? Quer dizer, repensar da própria vida, o modo de encarar o trabalho que mudou, continua mudando, o ambiente que a gente vive. Por outro lado, também a queda de qualidade de vida de muita gente, os negócios, os novos, os velhos, fora todo o ambiente, digamos, político mundial, para não ser mais localizado. Bom, gente, a nossa proposta aqui hoje é justamente olhar para 2023. Mas para projetar o que está por vir, a gente tem, claro, de se basear no que vem acontecendo. A gente tem de olhar para o cenário geral para entender o que está em jogo, para então esboçar o que nos espera lá na frente. A nossa ideia é fazermos 3 programas discutindo o que está por vir. Hoje a gente vai olhar para os segmentos promocional e editorial. Daqui a 15 dias, no dia 23, olharemos para a comunicação visual e impressão têxtil. E no último episódio desta 3ª temporada, que será lançado no dia 7 de dezembro, vamos conversar sobre embalagens. Bora então, gente boa, vocês estão com a gente? Topam esse mergulho? Dá um gás aí na esteira, aumenta o volume aí no carro, capricha no tempero do rango que você está preparando e vamos pensar em 2023. Para esse programa, convidamos o Vitor Tavares, que é o presidente da Câmara Brasileira do Livro, a famosa CBL, e diretor da distribuidora e livraria Loyola. O Vitor vai falar de alguns eventos importantes que aconteceram por agora e, claro, sobre o que ele espera do próximo ano. A gente recebe também o Maurício Ferreira, que é gerente nacional da HP Índigo e PageWide Industrial. Quem não atua diretamente nos segmentos de impressos promocionais e editoriais pode se perguntar: por que HP? A resposta é: em se tratando de impressão digital para esse tipo de produto, a HP é um player super importante, tem investido fortemente nessas duas áreas e, portanto, tem um contato muito próximo com quem faz promocional e editorial. Isso posto, vamos a alguns fatos do mercado editorial para depois a gente ouvir o Vitor Tavares, da CBL. Eu vou dar alguns números que eu levantei das notícias que a gente mesmo publicou no site e nas redes do Ondas ao longo do ano. Esses resultados, claro, têm como pano de fundo um movimento que aconteceu em boa parte do mundo durante a pandemia, que foi a valorização do hábito da leitura. Os números que eu trarei aqui são da pesquisa mensal Painel do Varejo de Livros no Brasil, realizada pela Nielsen Bookscan, diretamente nos checkouts dos principais varejistas do país. É uma análise conjunta da Nielsen com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o SNEL. Bom, esse ano começou bem. Em fevereiro, o setor editorial mantinha a boa performance sentida no final de 2021, registrando aumento de 16% em volume e 17% em faturamento, comparando com fevereiro de 2021. Havia aí o componente do livro didático, né? Então, fevereiro, a gente está falando aí de volta às aulas, mas a Nielsen alertou, quando ela soltou essa pesquisa de fevereiro, ela alertou que os gêneros de ficção e não ficção também apresentavam uma performance bastante robusta. No meio do ano, nós tivemos a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, rapidamente apelidada de Bienal das Bienais. Aquele sucesso todo, né, Hamilton? A gente teve por lá, a gente ficou surpreso com o sucesso, o impacto. A 26ª Bienal, ela registrou uma elevação de 40% no ticket médio, que foi de R$ 226,94.
E a quantidade de jovens lá comprando pilhas de livros foi marcante. Guardei na retina. É verdade, né? As filas, o pessoal nas filas com aquela pilha de livros foi marcante mesmo. E esse ticket médio, né? O gasto dos visitantes na feira. Bom, mesmo com a pressão dos custos, e a gente sabe que essa pressão foi muito forte, né, e reduziu aí a margem de lucro, o setor continuou com resultados positivos. Os números mais recentes da pesquisa dão conta de que no acumulado do ano, até a primeira quinzena de setembro, o faturamento do varejo de livros no Brasil cresceu 9,15% e em volume o aumento foi de 5,26%. O que é que você me diz desses resultados, Hamilton? Você está otimista em relação ao segmento editorial para 2023? Você quer pontuar alguma coisa? Olha, eu estou sim, inclusive com os didáticos, né, que deve ter uma outra atenção desse novo governo e que já vem de uma boa performance. Eu imagino que o didático ainda vai ter um pouco mais de impulso, tá certo? E imagina se no Brasil a gente aumentar em 50% a quantidade de livros lidos, né, per capita. Já pensou para onde iria isso? Não vai ser em 2023, mas quem sabe, não é? Nossa senhora, isso é um sonho, hein? Para tudo, para o mercado editorial, para as gráficas, para a cultura brasileira, para tudo, para o brasileiro em geral. Nossa senhora. Vai faltar gráfica para imprimir se esse aumento vier rapidamente. Não vai acontecer. Nossa, que sonho bom esse, Hamilton, oh, meu Deus. Bom, gente, agora vamos para um pequeno break e em seguida a gente vai ouvir a nossa conversa com o Vitor Tavares. Somos todos militantes da impressão. A Neoband está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de 4 décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo, sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Vitor, um prazer ter você aqui de novo. Bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, os amigos aí. Bacana, é muito bom a gente falar de um produto muito importante que é o livro, né? É isso aí, prazer tê-lo aqui, Vitor. Vamos lá. Vitor, nas últimas semanas a CBL ela teve envolvida com 2 eventos importantes que falam muito do que será 2023 para o mercado editorial. A Feira do Livro de Frankfurt e o seminário O Livro que Nos Une. Antes disso, no final de setembro, a CBL capitaneou o envio de uma carta aos candidatos à presidência com alguns pedidos e alertas sobre a necessidade de valorizar a educação, o livro e a leitura. Que tal a gente começar por ordem cronológica, já que a gente está gravando na manhã de segunda, 31 de outubro, poucas horas depois de sabermos que nos próximos 4 anos seremos governados por Luiz Inácio Lula da Silva. Quais as principais reivindicações, Vitor, dessa carta que foi enviada aos presidenciáveis? Para nós aqui da Câmara Brasileira do Livro, a gente tem uma estratégia de estar sempre buscando o melhor para o livro, para a literatura e para a formação do leitor. Sim, é fato, a CBL está o tempo todo com ações. Estivemos recentemente na Feira de Frankfurt, um stand bacana, tivemos a visita de muitos editores brasileiros e estrangeiros, eles fazem do espaço que nós temos em Frankfurt, que é um tradicional espaço do governo brasileiro, independente de que governo esteja, é um espaço, é um stand do Ministério das Relações Exteriores, com esse convênio que a Câmara Brasileira tem com a Apex, a Agência de Exportação Brasileira. Isso é muito interessante, porque se não for por meio de políticas governamentais e de dinheiro do governo, nós não temos condições de
fazer, a Câmara Brasileira não tem, os editores não têm condições de fazer um stand que represente, de fato, a grande e a rica bibliodiversidade brasileira, o grande catálogo brasileiro, que é o catálogo da literatura brasileira. E se a gente não estiver nesses grandes eventos literários, a gente vai ficar falando para nós mesmos. Nós temos que levar também o que nós produzimos de bom aqui, os nossos autores, os nossos escritores, a nossa economia do livro, essa economia criativa. Nós somos um país onde a nossa bibliodiversidade é diversíssima. Nós temos aí, que nem o próximo Prêmio Jabuti, nós temos mais de 4.200 inscrições de livros produzidos em 2021. Então, para você ver, nós temos que falar para nós e para o mundo quem nós somos, né? E é isso que é importante, esse trabalho que a gente faz. E eu acho que essa carta também, depois tivemos, sim, esse encontro, essa carta, que eu vou falar também da carta, e esse encontro que nós tivemos em Campinas, falando, sim, das nossas demandas, dos nossos erros, dos nossos acertos, e principalmente, por que o mercado editorial brasileiro ele é tão sobe e desce? Tem anos que a gente está bem, tem anos que cai. Qual que é essa influência do governo de ocasião, a influência da questão econômica também? O livro é um produto muito sensível. Se nós temos problema político e econômico, somente se nós temos menos empregos e as pessoas não têm renda, o livro vai ficar sempre em segundo plano. Isso nós vamos acabar sentindo também lá na ponta, que a produção naquele ano vai diminuir. Enfim, na questão da carta que nós mandamos para os presidentes, foi no primeiro turno, nós falamos dos nossos problemas, das nossas demandas, a importância do livro, a não taxação do livro, uma possível reforma tributária, que o livro ele é imune isento de impostos. Se nós já temos dificuldades de formação de leitores, se nós temos dificuldade no nosso segmento já sendo imune e isento de impostos, imaginou se a gente taxar, o que vai acontecer? Lá na ponta, quem vai pagar a conta é o consumidor final e o próprio governo, que é o maior comprador de livros. Mais de 50% de tudo que a gente produz de livros físicos, quem compra são os governos, tanto os governos estaduais, os governos federais, como o governo federal, como os governos municipais. Então, a gente está aí mandando e mostrando para os candidatos o que for eleito, e que foi agora o Lula foi eleito, ele entender a importância do livro para a população brasileira, a importância do livro para a formação de um público, de uma sociedade melhor e muito melhor instruída e educada. Pois é, a ação de vocês independe do governo, evidentemente, de plantão. Mas em relação ao novo governo que vai assumir, é o terceiro mandato Lula, já teve suas passagens, possivelmente será algo diferente daquele, mas a expectativa de vocês muda em relação a essas proposições que vocês fazem constantemente, fizeram para os candidatos? Não? Muda porque nós tivemos, como você mesmo disse, nós precisávamos sempre de estar sempre atento e conversando com o governo de plantão, o governo da ocasião, porque nós aqui temos na Câmara Brasileira do Livro mais de 600 associados, editores, distribuidores e livreiros. E nós temos pessoas de direita, de centro-esquerda, de extrema, então nós temos que trabalhar com quem está ali, porque senão a gente acaba fazendo com que a gente não atende a todos que estão por ali. Mas eu acho que com a nova proposta a partir de 2023, no novo governo, eu acho que essa questão do livro, da literatura, dos programas de compras governamentais, da formação de leitores, essa questão de, principalmente, a gente criar uma política onde a gente melhore o nosso índice de leitura. Nós somos um país de baixo índice de leitura, por volta aí, vamos lá, para pegar todos, pela pesquisa Retrato da Leitura no Brasil e outras pesquisas que tem, em média aí nós lemos aí 2,8 livros ano por habitante, isso é pouco. Imaginou se a gente dobra esse número, tem uma política aí de médio a longo prazo, aí em 10 anos dobrar esse número, o índice de leitura da população brasileira, nós vamos aí resolver muitos problemas, que é esse déficit educacional, essa questão educacional que nós temos muito ainda a melhorar, isso já ajuda na leitura. Escolas onde nós temos bibliotecas, onde tem as escolas têm a biblioteca e o hábito da leitura, e aquela escola ela opta por formar leitores e incentivar a leitura, normalmente essas escolas saem melhor, segundo o Retrato da Leitura no Brasil, a pesquisa Retrato da Leitura, elas se saem melhor nos testes, que nós temos vários testes anuais e por aí, tanto nacional como os testes como PISA, tal, os testes internacionais. Enfim, eu acho que o livro ele está aí, eu acredito sim, com um governo que tem uma visão social muito mais abrangente, eu acredito que vai criar, nós vamos
trabalhar junto com o próximo governo e criar programas, sugerir programas, políticas públicas para a formação de leitores, para novos equipamentos, para atualização de bibliotecas, para incentivar a abertura de livrarias como um negócio rentável que ela possa se sustentar, para evitar que tenha essas demandas ou essas questões comerciais onde grandes players eles têm um poder de negociação tão grande que acaba prejudicando as pequenas livrarias. E falo que a livraria é um centro verdadeiramente de cultura, do entretenimento e do lazer. Entendo, então, que você olha positivamente para 2023 a partir de uma renovação do governo. Bom, vamos falar então agora um pouco da Feira do Livro de Frankfurt. Para quem não está ligando o nome à pessoa, a Feira de Frankfurt é o maior evento mundial do setor, que acabou de acontecer, entre 19 e 23 de outubro. Então, você me corrija se eu der algum dado errado, Vitor. Foram 21 editoras brasileiras, que tiveram lá em Frankfurt, reunidas no stand coletivo do projeto que você já falou, do Brazilian Publishers. Então, diferente das nossas bienais, eu entendo que a Feira de Frankfurt é, sobretudo, uma feira de negócios entre editores e autores. Então, conta pra gente, conta para quem está nos ouvindo, como é que foram as negociações para o Brasil nessa Feira de Frankfurt e se as editoras atingiram a meta dos $600 mil negociados. Então, como você mesmo explicou, Tânia, a Feira de Frankfurt não é uma feira de público em geral. O público leitor não visita a Feira de Frankfurt. Normalmente, se eu não estou errado, eles abrem no final de semana, no sábado, domingo, sábado depois do meio-dia, e no domingo para o público, para as escolas e o público da cidade de Frankfurt visitar a feira. É uma feira onde você não encontra só editoras germânicas, alemãs. Nós temos lá editoras do mundo inteiro. Os pavilhões, por exemplo, você pega os pavilhões onde o Brasil fica, é o pavilhão 4, para o ano que vem vai mudar, volta para o 5 que estava em reforma, e você tem lá editoras de todos os países, na maioria dos países que têm condições financeiras, que falam língua portuguesa, língua francesa, língua espanhola, tá? Enfim, nós temos ali tematizados importantes países presentes. E o que eles vão? Os editores vão lá para apresentar seus catálogos, para apresentar suas obras e seus autores, os seus conteúdos, e negociar seus conteúdos para que esses livros, esses conteúdos, não está vendendo um livro em português, está vendendo o texto, o conteúdo que essas editoras compram e depois traduzem, e os livros brasileiros acabam sendo lidos para outros países, para outros idiomas, por meio dessa feira de venda de direitos autorais. Então, um dos objetivos do Brasilia Publishing e da Apex Brasil, Agência Brasileira de Exportação, é fazer com que a gente internacionalize cada vez mais a nossa literatura, o nosso livro, e não só comprar direitos. As editoras, as grandes editoras brasileiras e também as editoras menores, os editores estão lá também para pesquisar e fazer contato e trazer também as grandes obras dos outros países. E os nossos livros estão sendo muito bem aceitos, principalmente nos países da Ásia, os países da Ásia, os países europeus, literatura brasileira vai muito bem, e a gente percebe também uma demanda muito bacana, até mesmo países como Portugal, Espanha, Itália, França, isso é muito interessante. Países do Norte América também, a gente tem uma conexão bacana com o pessoal do México, aqui da América Latina, com o pessoal da Colômbia e da Norte América, dos Estados Unidos e também do Canadá. Enfim, é uma troca de contatos e de experiência assim, que não tem como a gente não aproveitar. É a maior feira do mundo em termos de vendas e de negociação de direitos autorais, e é importante. E esse espaço coletivo foram 23 editoras brasileiras. Não esqueça que nós estamos saindo de 2-3 anos de pandemia. Isso. A feira de o primeiro ano não aconteceu, 2021 não aconteceu, 2020 não aconteceu, 2021 aconteceu híbrida, pequenininha, e agora 2022 ela está quase que voltando o ano anterior à pandemia, e a gente ainda percebe que ainda falta muitas editoras, inclusive muitas editoras brasileiras não foram. E a gente acredita no espaço Brasilia Publishing. A gente acredita que na próxima vão e estarão presentes com um volume muito maior, muito maior. Nós estamos aí para renovar esse convênio, a Câmara Brasileira do Livro com a Apex Brasil,
renovando, garantimos que, ou pela Apex, ou pelo Ministério das Relações Exteriores, teremos um stand. Eu achei que o nosso stand pode ser maior, eu achei que ele estava menor, não é que ele está menor, está no mesmo tamanho, a gente, com o nosso tamanho, com a nossa bibliodiversidade, com a nossa riqueza cultural, gastronômica e também do turismo brasileiro. O que eles procuram muito? Livros ligados à questão indígena, à questão ecológica, à questão do Amazonas, enfim, a gente precisa de mostrar sim que a gente está aí, erramos, mas estamos procurando encontrar um caminho certo para mostrar para o mundo que o Brasil está aí para ser uma nação, não melhor que qualquer outra nação do mundo, mas para ser uma nação que seja de modelo e de exemplo para as outras nações do mundo afora. É interessante você falou em relação para terminar a questão de Frankfurt, em relação à recuperação da pujança dela, né? Eu tive a oportunidade de visitar a feira uns 15 anos atrás, era uma coisa absolutamente gigantesca. Ela está recuperando essa posição, ou seja, o livro como um todo no mundo está recuperando essa posição? Eu acho que está. Você analisar, a gente acha que Frankfurt vai ficar próximo ao que era antes da pandemia, mas ela já vem diminuindo porque o livro digital, ele pegou um espaço do livro impresso, do livro convencional, somente na questão assim do ensino de idiomas, na questão assim dos livros didáticos e paradidáticos, os livros técnicos científicos universitários, praticamente você já quase não compra livros técnicos científicos, mais o livro físico, você entra nas plataformas de ensino, de estudo da própria universidade e ali tem tudo. Mas, por outro lado, nós vimos aí, a gente sente um surgimento muito grande de livros da literatura, ficção, não ficção, de história, a gente vê muita coisa de gastronomia, livros infantis e infantos juvenis, é fantástico a quantidade de livros que a gente encontra ainda lá, e sem falar aquela que a criatividade do autor e do próprio editor, ela é uma criatividade que não tem limite. De repente você vai a Frankfurt, de repente não tem uma coisa, isso já está muito batido, todo mundo já sabe, o próximo ano surge uma coisa diferente, todo mundo tem aquilo, é uma coisa assim, muito interessante, né? Que nem eu acho que o fenômeno da rede social, principalmente os influenciadores digitais e até mesmo o TikTok, né? Esse pessoal aí, porque estão na mídia, e não temos que também, aquele negócio, não tem livro bom, melhor ou menos melhor. Todos os livros são bons. Agora, o pior livro é aquele que você faz, ele fica aqui no meu galpão, aqui na minha empresa, aqui no meu isso é complicado, porque isso, primeiro, estamos gastando papel, menos papel, os livros são todos feitos com floresta de reflorestamento, né? Mas a gente sabe que aquele livro que está ali, ele também está ocupando um espaço, ele tem que rodar. O bom livro é aquele que roda, que gira por meio das livrarias, pelas compras governamentais, ou que você lê, gostou tanto, você passa para um amigo e ele vai ser lido de novo. O pior livro é aquele que é feito e não sai do depósito. Esse não pode, isso é muito... Então a gente tem que sempre encontrar um jeito de divulgar o livro. Agora voando de Frankfurt para Campinas, aproveita que tem um bom aeroporto lá, desceram e vocês fizeram um evento amplo, reunindo editores, livreiros, distribuidores e gráficos, né? 3 dias de palestras, muita coisa discutida. Que pontos você destacaria como mais importantes que podem ter reflexo no mercado já em 2023? Eu acho que a melhor coisa que eu senti ali foi a troca de experiência. Você colocar, eu vi uma coisa que eu não via nos outros encontros que a CBL fazia. Esse encontro é o encontro tradicional da CBL, mas ele estava parado, era para ser retomado antes da pandemia. Aí vem a pandemia, a gente segurou. Mas o último que eu participei desse encontro de editores e livreiros, era só editores e livreiros, foi em Mogi das Cruzes, ali no resort, ali no hotel em Mogi das Cruzes. E eu estava lá, isso acho que tem uns 10 anos atrás, acho que assim, faz uns 10 anos. Eu senti assim, algo assim, que tinha só os grandes editores e os grandes CEOs, né? Nem tinha a palavra CEOs naquela época, mas os grandes diretores e os presidentes dos grandes grupos editoriais. Os outros, quando apareciam, eram coadjuvantes. Agora não, eu democratizei esse encontro. A gente colocou lá editores, distribuidores, livreiros e gráficos. São todos estão no mesmo grupo aí, todos fazem parte da mesma indústria, né, que é a indústria editorial, né? E a gente percebeu ali uma coisa super interessante,
Sim, tinha lá o pessoal mais experiente, como eu, 60 anos, 70, mas tinha muito profissionais do nosso segmento entrante, que nunca tinham participado desse encontro, jovens com boa formação, jovens que estão nas boas empresas, na parte comercial, editorial, de marketing, da parte de rede social, ali presente. E isso ali, esses jovens ali, me encantou, porque eu pensei assim, eu fiz uma análise. Nós estamos formando novos livreiros, novos editores para continuar a nossa caminhada, aquilo que nós trabalhamos há muito tempo, fazer desse Brasil uma grande plataforma de produção de conteúdo literário. E eu acredito que foi por aí. Isso que eu senti. Outra coisa que eu senti é as preocupações, essa preocupação que eu já tinha falado, né? Dessas nossas questões do livro, ele está presente cada vez mais nas bibliotecas, sabe? Essas compras governamentais, o PNLD literário, isso é muito importante, que o livro chega na mão do professor, o livro chega para o aluno ali para ele ler, e fazer também com que a gente cria uma cultura no nosso meio acadêmico e também no nosso meio educacional, por meio dos professores, de incentivar a leitura. Não só fazer da leitura um momento obrigatório para você ler aquilo que você tem que ler, esse livro, e você tem que fazer esse texto, resumir ele, fichar esse texto, fazer o trabalho para passar de ano. Não. Tem que fazer, sim, incentivar que ele leia o que ele quiser, que ele tenha não só o hábito da leitura, mas o prazer pela leitura. Aí sim a gente vai formando leitores de uma forma assim, constante, consistente, e desde o primeiro ano de vida até a idade adulta. E é isso que a gente quer, e aí a gente vai transformando o nosso país. Eu acho que tivemos isso, a questão muito preocupada com a questão das novas tecnologias, que hoje, principalmente um livreiro que quer se fortalecer num segmento, ele precisa de usar as novas tecnologias que nós temos aí de controle de gestão da sua livraria, de controles de compras, de controles de venda, saber o que está vendendo. Hoje temos tecnologia por meio da web, que você consegue, de repente, uma livraria, lá, se tiver lá no Rio Grande do Sul, uma filial de uma livraria do São Paulo, ou mesmo do Norte ou Nordeste, por meio da web você consegue saber o que aquela livraria vendeu naquele dia, para quem vendeu, onde vendeu, o que está vendendo, o que está faltando. Então, isso tudo, esses jovens que estão chegando, que já nasceram com a tecnologia desde do bercinho, né? Desde ali do primeiro ano de vida, esse pessoal não tem dificuldade. Para nós, um pouquinho mais dinossauros, a gente tem dificuldade em entender. Mas, do meu lado, eu falo assim, olha, pessoal, de repente eu estou com dificuldade aqui no meu smartphone, aqui, que não estou conseguindo fazer alguma coisa, vou pedir sua ajuda. Agora, nunca vou dizer que ele não sabe. Ele sabe muito, sim, nunca me refutei em dizer assim, eu tenho 60 anos, eu sei tudo. Não sei nada, estou aprendendo. Cada dia estou aprendendo com a turma aqui, com o pessoal que está chegando, e essa troca de experiência é muito bacana. Eu gosto muito disso, e quando tem, e a facilidade que eles têm. De repente, eu estou aqui, nós estamos, acho que, se der tudo certo, estamos embarcando para Jacarta, né? A gente vai receber uma comenda da IPA, da International Publishing Association. O Brasil, a Câmara Brasileira vai receber um prêmio referente a algumas ações que ainda não posso falar ainda, até sair o prêmio, que a gente fez aqui durante a pandemia, em termos de livrarias, como incentivar livrarias, tá? E coisas que a gente fez no primeiro ano da pandemia. E passo a passo fomos encontrando o caminho, e novamente a tecnologia ajudou muito, somente as vendas pela internet. Não estou falando das grandes plataformas, ou o livro eletrônico, não, o livro físico, muito, porque a gente percebeu que na pandemia o brasileiro procurou alternativa, ele queria ler, e a Câmara Brasileira incentivando, orientando e tal. Tivemos algumas ações e a gente vai receber uma comenda lá, provavelmente eu vou, se eu não for, a diretora executiva da Câmara estará presente para receber esse reconhecimento da Câmara Brasileira às livrarias brasileiras pela uma associação internacional de editores, que é a IPA, International Publishing Association. Parabéns, Vitor. E muito bom, né, esse relato seu uma nova geração entrando no setor. Ainda falando um pouquinho desse encontro, numa das palestras, uma que foi mediada pelo João Scortese, que acaba de ser reeleito presidente da Abigraf São Paulo, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Regional São Paulo, e pelo Ricardo Kolbe, presidente do Sindigraf São Paulo. Nessa palestra falou-se sobre a sinergia entre as editoras e as gráficas. Como é que você vê essa relação
relação hoje, Vitor? Essa relação está bem melhor, já foi muito complicada. A gente parece que tinha assim um embate, né? E essa sinergia era super importante, porque as gráficas dependem do livro impresso. Uma vez que não tiver mais o livro impresso, as gráficas existiriam. Não tem necessidade mais de ter gráfica para publicar livros, né? Essa sinergia aconteceu porque ele, como diretor, ele já provocou essa aproximação. Não, porque a gente sentia que tinha sempre um embate. A gráfica estava lá, as editoras querem sempre o melhor preço, as editoras estão sempre querendo fazer o melhor negócio e achando que a gráfica é uma coadjuvante, é uma prestadora de serviço. Não, a gráfica é super importante. Eu vejo, quando eu visito, vou para as feiras internacionais, eu vejo muitos livros, né, e a qualidade gráfica dos outros países, né? E eu vou dizer para você que nas grandes editoras brasileiras, as boas editoras, as boas gráficas, o Brasil já não deve mais quase nada em termos de qualidade. Ficamos devendo ainda quando é aquele material por demanda, por gráfica rápida, isso aí, até lá também a qualidade é uma qualidade do livro, não é que essa qualidade seja ruim, mas é uma qualidade de livros assim, mais popular para poder vender mais barato, mas quando você fala de qualidade, nossas gráficas estão muito bem, obrigado, e elas precisam de sobreviver também, e a gente precisa das gráficas, então, assim como as gráficas precisam das editoras, que são as editoras que passam serviço para as gráficas, assim como o papel. Essa questão do papel, quando a gente reclama do preço do papel, que sobe muito mais que a inflação, eles acompanham o papel acompanha o preço do dólar, como acompanha também são commodities. Então, eles vão aumentando sem medir consequências e a gente acaba pagando muito caro no papel, e isso onera o preço final do livro e vai prejudicar sempre quem? O consumidor final. Então, é um trabalho que a gente tem feito muito em sinergia. Eu acho que essa relação hoje está bem melhor do que já foi anos atrás. Para fechar, então, Vitor, a gente vai pedir para que você fale um pouco da expectativa para 2023 em termos de faturamento e volume, né, do mercado de livros no Brasil. A gente sabe que no acumulado do ano, até setembro, o saldo é positivo, um crescimento acima de 9% em faturamento em relação ao ano passado, e um aumento de 5,3% em termos de volume. Você acredita que essa curva vai continuar subindo, quer dizer, as vendas vão continuar aquecidas? Eu acredito, inclusive, 2021 foi o início até o meio do ano, até setembro foi muito complicado. Nós recuperamos no finalzinho de 2021. Agora, 2022, nossa análise, a gente fazia o seguinte: se a gente mantiver o que aconteceu no final de 2021, nós já estamos relativamente satisfeitos, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E, de repente, surge uma guerra que ninguém estava esperando e complica tudo, né? Porque todas essas ações, mais cedo ou mais tarde, quando acontece uma questão na macroeconomia, mais cedo ou mais tarde vai bater lá na economia popular, né? Mas não, a gente foi aí resiliente, com erros e acertos, a economia não foi tão ruim para a economia do livro, vendemos bem. Uma coisa que a gente sentiu, a volta das feiras, isso daí provoca muito, sim, a venda, o contato do consumidor do livro com o livro, isso provoca a venda mesmo. A gente percebeu também que os governos municipais e estaduais compraram livros, foi muito bom, a Prefeitura de São Paulo comprou muito livro, o governo do estado de São Paulo comprou muito livro, assim como os outros governos. Os programas federais se mantiveram meio a trancos e barrancos, mas se mantiveram. Em 2021, nós publicamos por volta de quase que 398 milhões de exemplares de livro. Nós acreditamos que vamos manter esse número, crescimento real aí de mais uns 5%, acredito, 3%, vamos aumentar sim. Agora em 2022, e o faturamento também. Agora, nossa expectativa na mudança do governo, que as mudanças que o próximo governo for fazer, que elas sejam assim, passo a passo, com muito critério, que não prejudique muito a economia como um todo, a macroeconomia e a economia popular, porque se a gente tiver aí uma questão de, no primeiro momento, e muitos empresários, que eu não sei como eles estão pensando, e tirar o pé, isso vai refletir no todo, e menos investimento, menos crescimento, isso pode acabar batendo lá na produção, e isso, quando nós falamos de menos investimento, menos crescimento, nós também temos menos emprego. Então, eu fico, assim, preocupado num primeiro momento, porque é uma mudança muito, assim, que nós
e nós temos que estar preparados para ver o que vai acontecer. Mas eu acredito que sim, que o governo lá que vai entrar vai fazer uma boa gestão nessa questão do livro, nessa questão da macroeconomia, na questão da inflação. A inflação, seja qualquer governo, esse governo que entrar não pode deixar ela fugir da mão, não pode deixar. Os gastos sociais e os gastos do governo têm que ser gastos sim, com foco para ajudar aqueles mais necessitados, para fazer com que o país cresça e desenvolva como um todo. E eu acredito sim que nós vamos ter esse ano já um ano melhor que o ano passado, e se o ano que vem tudo der certo, que começa um governo muito animado, a economia vá bem, que a gente vá para um crescimento aí de 2, 3, 5% ao ano. A hora que você tem crescimento, isso reflete em tudo, e nós acreditamos se crescer a economia como um todo, o crescimento da produção literária, o crescimento da produção do livro, e em todo sentido, em termos de venda e também em termos de faturamento, eu acredito sim que nós vamos ter um ano melhor ano que vem para o nosso segmento, e esperamos sim que o próximo governo resgate, né, o Ministério da Cultura, que ele só ficar como Secretaria de Cultura, nem sempre a gente tem um canal direto para conversar. Perfeito, quer dizer, as variáveis são muitas, né, Vitor, mas a expectativa é boa. Vitor, muito obrigada pela tua participação, por esse balanço aí e as perspectivas para 2023. Um super abraço para você, Vitor. Obrigado, um abraço para todos, é um prazer falar com vocês, e não esqueçam, dia 24 de novembro vamos ter a grande cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti, e tem muita gente boa aí na expectativa de ser este ano um ano histórico, ser o autor e o livro do ano. Legal, Vitor. Obrigado pela participação. Um grande abraço. Agora vamos olhar para o mercado promocional. Esse segmento foi muito beneficiado pela campanha eleitoral. Muito material dos candidatos foi impresso, com gráficas relatando aumento de 40% no faturamento em função do material impresso para a campanha eleitoral. É isso aí, a gente até fez um episódio, né, sobre essa maré boa, que foi o episódio 14, combinando com o super trimestre que estamos vivendo agora, né, juntando Copa do Mundo, Black Friday, Natal, vitória da equipe feminina do Palmeiras na Libertadores. Não, isso não entra, tá certo. Parabéns, meninas. Bom, aqui eu quero trazer rapidamente o que eu ouvi de um empresário gráfico que atua exatamente no segmento editorial e no segmento promocional. Na semana passada eu conversei com o Alexandre Almeida, que é proprietário da gráfica Elion, para uma matéria que vai sair na revista Bigraf 314. A revista começa a ser distribuída no final do mês de novembro. O Alexandre contou que a gráfica vinha de um 2019 muito bom. Sofreu o impacto da pandemia, mas se recuperou rapidamente. A Elion, que fica aqui em São Paulo, vai fechar o ano com um crescimento de 63% em relação a 2021. Para você ter uma ideia, Milton, a Elion entrou na pandemia com 162 funcionários. Logo nos primeiros meses ela demitiu 40 e agora ela está com 250 colaboradores, tendo recontratado 90% dos que teve que demitir. Olha só, quer dizer, isso mostra a força do impresso. E lembra bem, isso era uma incógnita no começo da pandemia, né? Vai voltar o impresso ou não, eu te perguntava. Vai aumentar muito o digital em relação ao impresso? Bom, na verdade as duas coisas aconteceram, né? Mas o impresso mostrou realmente sua vitalidade. E o que o Alexandre conta é justamente essa força, né? A força da recuperação desses dois mercados. E aqui, puxando a sardinha para o promocional, ele fala que os catálogos de produto e os folhetos voltaram assim com tudo. Bom, né? Se depender dos empreendimentos imobiliários, então, nossa senhora, né? Porque aqui na capital paulista a gente está tropeçando em obra. Na minha rua, que tem, 1,5 km, tem 3. Só aqui a gente tem 3 empreendimentos acontecendo ao mesmo tempo. Olha, onde eu moro também, viu? É incrível a quantidade de prédios em construção. Moema Índios vai virar mesmo um Itaim, onde você mora.
Bom, mas você quer destacar alguma coisa a mais, Hamilton, pensando no promocional em 2023? Olha, eu acho que essa questão dos catálogos é muito interessante, ele não é o único a dizer isso, quando ele entrevistou o Fábio Gabriel, ele também ressaltou isso, né? Novo crescimento dos catálogos, mesmo com o crescimento digital, né? É aquilo que a gente diz faz tempo, quer dizer, o looping da comunicação começa muito com o impresso que impulsiona o digital, isso é muito legal. Bom, e agora a conversa com Maurício Ferreira, da HP. Oi, Maurício, obrigada por aceitar o nosso convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e muito importante a gente estar discutindo essas mudanças todas do mercado gráfico, principalmente no pós-pandemia, e eu espero poder contribuir aí com vocês com informações aqui do nosso lado da HP, pelo lado digital, o que a gente vem fazendo no mercado, o que a gente passou na pandemia e por aí vai. Muito obrigado. Prazer ter você conosco aqui, Maurício. Obrigado, Hamilton. Maurício, a gente sabe que você assumiu a posição de gerente nacional da HP Índico e PageWide Industrial há um ano, em plena pandemia, com o mercado tentando se recuperar. O segmento gráfico já vivia a problemática do aumento de custos de insumos, de energia, fretes e tudo que a gente viu. Então eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo como é que tem sido essa experiência para você, quais os maiores desafios que você atravessou, vem atravessando e também as oportunidades. Olha, nem preciso falar que o desafio da pandemia foi gigantesco para todos nós, e acho que independentemente do segmento que a gente está discutindo, as empresas normalmente, elas dentro do planejamento estratégico, procuram prever o pior cenário, mas uma pandemia acho que não estava na cabeça de ninguém. Isso foi uma surpresa, onde a gente precisou de respostas rápidas, a gente precisou se reorganizar. E no meu caso, em especial, foi no momento que eu, assim, praticamente tinha acabado de assumir a função de Country Manager para Índigo e área industrial. Passando aquele pavor inicial, a gente começou a fazer um trabalho muito forte com a nossa base instalada, com os nossos parceiros comerciais, para definir prioridades, principalmente, como que a gente ia atuar. É claro, houve diversas oportunidades, e quando a gente olha num cenário muito geral, eu divido basicamente em 3 grupos. O primeiro grupo são aqueles clientes que, de uma forma ou outra, eles já estavam se preparando para algo que pudesse atender cada vez mais as novas demandas de mercado, seja por soluções fim a fim, e aí eu digo uma comunicação muito mais efetiva com o cliente na ponta. Então esse pessoal de alguma forma já vinha se preparando. Houve uma outra demanda de clientes que acabou ficando no caminho, e também houve clientes que acabaram vendo também como oportunidade e se reinventaram no meio da crise, inclusive trabalhando em mercados que eles nunca imaginaram que eles iriam trabalhar um dia. Então, assim, no final do dia, eu acho que o mercado ele renasceu mais forte, mais pé no chão, e principalmente com aquela luzinha, né? Olha, todo planejamento a gente precisa agora, mais do que nunca, ter aí um cenário onde coisas completamente imprevistas podem acontecer, e eu acredito que o raio, às vezes, ele pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Então, o pessoal está muito mais preparado, né, para aquilo que vem pela frente. Ô Maurício, muitas máquinas HP, né, como a gente sabe, são instaladas em gráficas promocionais e editoriais. Né? Fala para a gente, a quantas anda a disseminação da impressão digital nesses 2 mercados, principalmente? Você pode trazer alguns números da expansão do digital, tanto no Brasil quanto no mundo? Olha, respondendo de trás para frente, quando a gente olha o mundo, especialmente Estados Unidos, vendeu muito. Pelo incrível que pareça, até o período de pandemia acabou gerando muitas oportunidades, e o mercado americano é um mercado extremamente dinâmico. E quando a gente divide mercado promocional e mercado editorial, eles têm as suas particularidades. Os Estados Unidos, eles respiram esse mercado promocional. No Brasil, houve muitas dificuldades. O mercado editorial, ele acabou compensando uma parte, e principalmente o mercado de labels e o mercado de embalagens flexíveis, que para a gente, na pandemia, foi o que nos ajudou bastante, seja pela venda de hardware ou principalmente pela venda de consumíveis. Então, quando você olha o panorama geral, para a HP no todo foi bom, foi desafiador, obviamente, e é uma notícia já pública, a própria IPEC, logo pós-pandemia, comprou mais 50 HP Índigo 25K, que é um reflexo
justamente de um mercado extremamente importante que vem sendo assim atendido de uma forma muito lenta, que é justamente essa base da pirâmide, onde para embalagens o atendimento ele acaba não atendendo de ponta a ponta, e esse pessoal acabou vendo uma grande oportunidade que culminou muito mais ainda no pós-pandemia e acabaram comprando aí muito mais equipamentos. Então, assim, de uma forma geral, sim, a gente está andando muito bem nesses mercados. A IPEC é uma gráfica que começou para atender pequenas demandas em embalagens flexíveis, usando o digital para pequenas e médias empresas em diversos locais dos Estados Unidos, que ela foi crescendo regionalmente e hoje se expandiu no mundo. Exato, exatamente. Olhando aí para o mercado promocional e editorial, eu queria te perguntar se você tem números para compartilhar com a gente falando sobre a disseminação da tecnologia digital. Se você tem algum número, pode ser número mundial ou nacional, posicionando nesses dois mercados. De uma forma geral, né, falando de Brasil, é claro que depois da pandemia a gente precisou readequar números, o planejamento, parte de cotas. Nós, nos últimos 2 semestres, nós extrapolamos a nossa cota no Brasil. Foi até uma surpresa para a gente, porque havia muitas negociações que também estavam paradas por essa incerteza toda, e aí acabou saindo praticamente tudo de uma única vez. A gente acaba sendo muito mais medidos pelo volume de páginas que a gente produz dentro dessas plataformas, muito mais pelo hardware. Quando a gente comenta, por exemplo, no mercado editorial, praticamente tudo hoje que se imprime em sistemas inkjet, eu diria aí uns 70%, quase 80%, é feito nas nossas plataformas. Se a gente olhar como está esse mercado em volume de impressões, ele aumentou muito, principalmente na pós-pandemia. Quando a gente fala o que a gente está representando na produção do mercado gráfico em volume de páginas, apesar da pandemia, para a gente foi muito bom e a gente acabou extrapolando, inclusive, a própria meta. Agora vamos falar aí de uma questão assim que eu acho legal, que eu escuto muito. Quando a gente fala de produtividade e rentabilidade na baixa tiragem, é sempre a primeira bandeira levantada quando se fala da impressão digital. Então, por que impressão digital? Produtividade, rentabilidade na baixa tiragem. Agora, o que mais faz uma gráfica que produz material promocional e editorial optar pelo digital? Olha, hoje essa resposta está muito mais clara, muito mais simples, tanto pelo nosso lado, que a gente faz as prospecções, como principalmente pelo lado do nosso cliente direto e o cliente do nosso cliente. Porque o que acontece? A ideia é que o digital ele vai resolver todos os problemas, porque ele está focado muito mais nas baixas tiragens e acaba sendo mais rentável, etc. Ok, isso já é um fato muito bem sedimentado. O que acontece hoje é que essas soluções elas são vistas muito mais dentro de uma cadeia fim a fim, onde o empresário gráfico, o que ele tem que se perguntar é o seguinte: o que aconteceria hoje dentro da minha estrutura se eu tivesse um equipamento digital industrial? Isso é importante, porque quando a gente olha as plataformas digitais, todas elas são muito boas, desde que elas atendam ou sejam colocadas para produzir aquilo que elas se comprometem a produzir. Então, hoje, quando a gente faz uma prospecção, a gente foge até desse assunto da baixa tiragem, que já é um ponto determinante, né, muitas vezes, mas é muito mais por oportunidades que já existem dentro do parque gráfico. Então, quando a gente faz uma análise junto com o empresário gráfico, a gente observa que ele já tem a oportunidade dentro de casa, no parque industrial. Então, vou dar um exemplo. Houve algumas prospecções onde o cliente queria colocar um terceiro turno, ou ele queria comprar um outro equipamento, e quando a gente fez esse estudo, a conclusão foi muito simples. Ele já tinha oportunidade dentro de casa, que o digital simplesmente fez com que ele não abrisse o terceiro turno, que ele não precisasse comprar mais uma máquina, fez a gráfica dele ficar mais enxuta e acabou fazendo mais com menos. Então, hoje, a prospecção ela é muito mais profissional, muito mais pé no chão, onde, de novo, você tem que olhar o fim a fim. Na parte industrial, como eu falei, e depois, obviamente, pelo lado do business, né? Como que você vai se aproveitar dessa tecnologia dentro da gráfica. Porque uma coisa é você
já resolveu o que você tem dentro de casa. Outra coisa, depois, é você começar a correr atrás de novas oportunidades ou atender as demandas que o mercado já vem impondo também. Então, hoje, de uma forma muito geral, é dessa forma que a gente vem fazendo as prospecções. Eu acho que o que você coloca, Maurício, dentro do que a gente comenta muito e fala muito e fala com as empresas, no que se chama de flexibilidade de atendimento e flexibilidade de produção, não é isso? Quer dizer, o digital proporciona isso, né? Permitindo diferentes tiragens ou adequação de tiragens ou parte de tiragem em função da demanda do cliente. É isso, mais ou menos, que você quer dizer quando você fala colocar uma máquina digital para completar a produção, é isso? Bem observado, Hamilton, porque, como eu comentei, existem alguns paradigmas ainda sobre a questão do digital, bem menos hoje, mas o que acontece? Quando você escolhe um equipamento digital extremamente industrial, a conversa ela muda. É diferente, muitas vezes, que a gráfica ela opta por um equipamento digital, onde ele atende de uma forma muito limitada um tipo de produção. Quando ele tenta colocar uma demanda diferente no equipamento desse, ele acaba se decepcionando e acha que o digital é a pior coisa do mundo. Então, quando você está com uma plataforma dessa, industrial, produtiva, que a qualidade é exatamente aquela que você tem nos sistemas convencionais, ela é uma máquina que, quando você de fato for precisar até angariar novos mercados, ela te atende de A a Z. Então, essa experiência do digital, olhando pelo lado do hardware, ele precisa, de fato, se adequar dentro do ambiente industrial de uma gráfica. Então, quando você consegue fazer esse tipo de coisa, as oportunidades elas não são perdidas, porque esse tipo de equipamento nunca vai deixar ele na mão. Seja ele rodando, por exemplo, só para finalizar, algum trabalho promocional, ou seja, hoje ele rodando trabalhos de embalagens, que são soft packaging, né? São as embalagens mais simples, para delivery, etc., que ele faz tranquilamente com uma máquina digital, um porte industrial como o que a gente oferece hoje. E aí, mesclando isso, e mesmo dentro da utilização desse tipo de equipamento, exatamente para complementar tiragens maiores, ou oferecer oportunidades, ou de repente te criar oportunidades em mercados novos, né? Você sente esse aumento de consumo, o aumento da demanda com a utilização do digital? Quer dizer, como é que vocês estão sentindo isso nessa retomada de demanda, tanto para insumos da HP aqui e lá fora? Sim, a gente observa o aumento da demanda, sim, principalmente, e aí até com muita colaboração sua, e Opa, eu vou explicar. Não sei o que é, mas obrigado. Você vai lembrar. O que acontece? Para você chegar a esse ponto de aumento de demanda, de você fazer uma economia mais escala dentro dessas plataformas digitais, industriais, etc., a gente, mais do que convencer o empresário gráfico, a gente precisa convencer quem está lá na ponta. Então, pegando como exemplo o mercado editorial, hoje eu diria para você, sem erro, sem medo de errar, que praticamente todas as editoras de pequeno, médio e grande porte sabem muito bem do que a gente está falando. E isso só foi possível quando nós começamos a fazer um trabalho, né, muito forte do que a gente definiu como ecossistema, onde a HP está com a tecnologia, mas a tecnologia por si só não faz nada, eu preciso saber onde a demanda está. Então a gente localizou grandes demandas nesse mercado, principalmente no mercado de produção de materiais didáticos, e a gente precisava de um integrador no meio do caminho, que era justamente aquela gráfica com o pensamento digital, onde ela conseguia conectar tudo isso e entregar essa solução para o mercado. Então, mais do que o equipamento, e a gente sempre evitou de falar de equipamento, esse ecossistema ele acabou naturalmente gerando essas grandes demandas. Então, recentemente, nós vendemos mais uma plataforma extremamente industrial Inkjet aqui no Brasil, que é para atender exatamente essas demandas, que vem crescendo cada vez mais. A nossa responsabilidade como player, além de vender o equipamento, obviamente, é desenvolver o mercado lá na ponta, né? E a gente fez um trabalho muito próximo, com muita parceria, e a gente está colhendo assim, resultados excepcionais. E uma coisa importante, quando a gente traz isso para os outros mercados, eu vejo que o núcleo da preocupação não muda. É isso aí, o potencial é o mesmo. É o mesmo. Então, as dores que o editorial tinha lá atrás, e hoje ele anda no piloto automático, a gente está procurando fazer no mercado de embalagens, de pouch, e por aí vai.
né, que eu não duvido que logo, logo essa demanda vai explodir também. E você acredita, Maurício, que a demanda, aí olhando para esses dois mercados específicos, né, promocional e editorial, ela vai se manter aquecida em 2023? Qual que é o cenário que a HP está projetando para o próximo ano aqui no Brasil? Olha, antes de responder essa pergunta, eu acho que é importante dizer parte da estratégia que tem por trás de tudo isso. A HP, ela vem focando muito no que a gente chama de mercado high-end, né? Então, são plataformas altas, extremamente robustas, extremamente industriais. Quando a gente olha num patamar, no âmbito mundial, isso é fantástico, porque a gente entra naquele blue ocean, né? Onde tem menos concorrência, onde, obviamente, você precisa de muito dinheiro em desenvolvimento, etc, etc. Quando a gente trabalha em mercados emergentes, essa estratégia ela acaba também gerando alguns entraves. Agora, trazendo para o Brasil, a gente precisa ser muito mais seletivos e muito mais assertivos, né, no modo de prospectar. Então, hoje, a gente vem fazendo prospecções, principalmente onde exista essa parceria entre HP, o cliente na ponta, o cliente do cliente, é muito mais em cima de prospecções de alto valor agregado do que prospecções em mercados que hoje, para a gente, embora eu tenha interesse, mas dentro da estratégia a gente não consegue alcançar mais. Então, por esse lado, a gente vê uma crescente de oportunidades em indústrias que a gente nunca esteve e que a gente já está começando a entrar e que naturalmente acaba gerando uma barreira de entrada para quem não tem muito poder de desenvolvimento de novas tecnologias para oferecer para esse mercado. Você falou de novas tecnologias, eu queria entrar um pouquinho nessa área, né? Então, dentro desse cenário todo que você traçou, o que a indústria gráfica pode esperar da HP em 2023? Eu vou aproveitar, antes da gente começar a gravar, o Maurício falou que eles já estão em 2023, que eles fecharam o ano ontem, né? Então já estão em 2023. Então eu queria que você me falasse um pouquinho o que a HP está pesquisando para oferecer para o cliente desses dois mercados que vai ajudá-lo a ter um negócio mais lucrativo e mais saudável. Hoje, quando a gente fala da grande HP, a gente está trabalhando basicamente em 3 pilares, né? A gente tem o pilar que a gente chama de vaca leiteira, né? Que é justamente aquilo que dá o nosso sustento aqui do dia a dia, que é o que todo mundo conhece, são os computadores pessoais, as impressoras, cartucho de tinta e por aí vai. Nós temos o outro pilar, que é onde tem grande crescimento de mercado, e depois nós temos o terceiro pilar, que são as tecnologias disruptivas, que é o futuro que a HP também vem trabalhando. Olhando no segundo passo, que é justamente onde tem grande oportunidade, e olhando o que o mercado gráfico representa para a grande HP, ele é uma porcentagem muito pequena, porém é onde mais cresce. Então, com isso, naturalmente, a gente tem muito recurso em desenvolvimento. E quando a gente entra nesse lado de desenvolvimento, a gente procura colocar equipamentos extremamente inteligentes, com muita automação nesses novos equipamentos. O que eu posso falar para vocês é que recentemente a gente anunciou na Feira de Chicago a Indigo V12, que é uma máquina disruptiva, digital, que vai atender o mercado de rótulos, mercado flexível, que é uma máquina que roda 120 metros por minuto, 12 cores. Nós, agora também na feira de Las Vegas, nós apresentamos a nova plataforma das máquinas inkjet industriais, que é a Advantage 2200. Então, mais uma vez, é muito investimento em tecnologia, principalmente dentro de um ambiente que a gente quer estar de alta produtividade, com muito workflow, com pouca intervenção operacional. Então, é esse o mundo que a HP Indigo e a HP Page-Wide Industrial está investindo, e a gente vê 2023 como um ano assim determinante para a gente nesses mercados. E dentro desse processo de automação, a vantagem de se trabalhar com o editorial e tanto a área promocional extremamente importante nesse momento, Maurício, ou seja, pelo desenvolvimento do mercado, pela automação de processos, pelo ritmo que as coisas vão do ponto de vista do cliente final. Você acha que esse é o ponto fundamental de avanço? Esse é o ponto fundamental, Milton, porque o que acontece, olhando para o lado inkjet, tá? E aí falando mais do negócio, nós temos 3 grandes desafios, sempre tivemos. Isso daí não é só HP, é todo mundo. É qualidade, produtividade e custo. Então é muito difícil, quando você está desenvolvendo um produto, você conseguir um bom relacionamento com esses 3 pontos.
ao mesmo tempo. O que vem acontecendo é que a gente está extrapolando algumas barreiras. Quando a gente quer colocar um produto desse no mercado, e aí olhando pela parte de custo, a gente só consegue ter uma operação rentável dentro dos nossos clientes se a gente conseguir fazer uma produção em alta escala, onde, no todo, a operação ela é muito boa para todo mundo, porém, eu também não tenho muita margem para erro. Não ter margem para erro significa que eu preciso tirar cada vez mais a intervenção humana do processo. Então, a gente, além do hardware, a gente está investindo muito na parte de automação, inteligência artificial, porque um erro nesse processo ele pode comer praticamente boa parte da margem do nosso cliente e a gente acaba não sendo competitivos no mercado. Então, o mais importante nisso tudo, nessa produção, essa economia de escala, quando a gente entra nesses equipamentos extremamente industriais, a parte de automação é fundamental e é onde a gente está investindo muito dinheiro também. Para fechar, eu queria que você desse a sua opinião pessoal sobre 2023. Qual que é a tua expectativa para o ano? Eu sei que é um momento difícil de falar sobre isso, mas eu sei que você tem que pensar, né, justamente por todos os planejamentos aí que você fez ou está fazendo. Qual que é a tua expectativa para 2023 em relação ao mercado gráfico? Assim, acabamos de ter a eleição para presidente, eu acho que passamos já por essa fase, e acho que a incerteza ela acaba segurando o empresário a tomar decisões. Então, eu imagino que nos próximos 100 dias de governo, os 100 primeiros dias, eles serão fundamentais para que todos possam já ter uma ideia qual vai ser o caminho, né, olhando assim especificamente para o Brasil. A gente precisa estar preparados mais do que nunca para, na hora certa, estar com a solução correta, estar muito próximo dos nossos clientes, principalmente nesse momento de novas decisões. 2023, como qualquer ano, ele vai ser de muitos desafios para a gente, mas, de novo, a gente está muito confiante, principalmente porque a gente vem trabalhando muito naquilo que a gente entende como maior prioridade. Porque o que acontece? O desafio do nosso lado, muitas vezes, em multinacionais, você precisa pensar no curtíssimo prazo, porque você tem que entregar resultado, e você tem que ter uma outra engrenagem, que é a prospecção de alta qualidade, para que quando você coloca essas duas engrenagens juntas, você entrega, prospecta, é um sistema autorrealimentado. Numa situação, num ambiente onde politicamente está mais favorável, o dólar mais favorável, essas engrenagens elas rodam de forma mais sincronizada. Então eu vejo com bons olhos que a gente vai iniciar um novo governo, um novo momento. Eu acho que a gente tem bastante condições de manter essas engrenagens bem azeitadas, sincronizadas aí, para a gente entregar resultado e sempre estar prospectando para 2023, 2024 e por aí vai. Maurício, muito obrigada, a conversa foi ótima, obrigada por participar do Ondas Impressas. Eu que agradeço a todos. Valeu, Maurício, um grande abraço para você. E o café tá de pé, hein, meu? Ah, tá bom. Oba, também tô nesse café aí, hein? Não, aqui sim, grande abraço. Obrigada, tchau, Maurício, tchau. É isso, pessoal. O episódio tá longo, mas para fechar o momento, afago no coração, não dá para deixar de lado. Eu quero mandar muitos beijos pro pessoal que nos segue no Instagram e no LinkedIn, avisando que a gente tá também no Twitter, pessoal. Vamos lá, que também lá a gente publica os links para as notícias no site. Vamos conversar pelo Twitter. E eu vou mandar muitos beijos para quem nos parabenizou no dia 21 de outubro, que é o Dia Nacional do Podcast. Então, beijos para o Jorge Maldonado, para a Bárbara Goulart, para o Salvador Sindona, para o Flávio Deliberali, para a Cláudia Ferreira, para a Marina Lombardo, para o Henry Rodrigues e para o povo da Alpha Graphics Pinheiros. E muitos beijos para você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência. É isso aí, pessoal. Um beijo para todos vocês. Um beijo, Tânia. Até a próxima. Beijo, Hamilton. Beijo, gente boa. Até o próximo episódio.